Glória a Deus, né? E a paz reinou no lugar. Amém? Nós vamos meditar por alguns instantes sobre... A gente tem falado sobre semente de vida eterna, e eu tenho dito desde domingo passado que a gente vai se cansar de ouvir sobre semente de vida eterna. Ontem nós lemos o texto Semente de Vida Eterna na reunião de liderança e depois na reunião de casais, né? E nós vamos falar um pouco sobre a vida de um semeador. A vida de um semeador. E você pode abrir a sua Bíblia no primeiro texto que nós lemos a partir do verso 5, Salmo 126, 5 e 6, tá? Salmo 126. Queria dizer aos irmãos que após o culto pode procurar também o casal missionário ali para saber mais novidades, né? Eles sentiram assim que tinham pouco tempo e foram muito rápido, né? Mas quem sabe eles ficam mais alguns dias por aqui, a gente tem mais liberdade com eles, né? Tá certo? E vocês podem procurar e conversar com eles também logo após o culto, amém? Mas a palavra do Senhor nosso Deus, Ele diz algo maravilhoso nesse texto. E eu queria ler primeiro o versículo 4, que ele traz uma palavra profunda. Lá nos casais ontem nós falamos a respeito desse texto como um texto profético. Porque é um texto profético. Ele fala de semear e colher, tá? E isso é bom porque ele está falando a respeito de aquilo que nós estamos colocando, aquilo de bom que nós estamos colocando, nós vamos ter resultados, né? Mas olha, o versículo 4 diz assim: Senhor, restaura-nos. Uma coisa que nós precisamos a cada dia da nossa vida é de restauração. Às vezes quando nós nos achamos que não precisamos de mais nada, aí nós estamos com sérios problemas. Porque nós estamos precisando de restauração o tempo todo. Sempre alguma notícia, alguma informação, alguma palavra, ou subindo um estágio mais alto, alguma seta, alguma investida maligna, ele vem, nos alcança e nos abate e nos modifica, altera o nosso procedimento, altera o nosso comportamento. Então aqui o salmista, com toda a propriedade, sendo usado e tomado por Deus, ele diz algo que vem para mim e para você, e não tem ninguém aqui que possa escapar, quando ele diz: restaura-nos. E esta restauração, quando ele fala isso, ele traz a continuidade, e observe que uma restauração, quando se fala a base da palavra de Deus, não é simplesmente voltar ao estado que estava antes, mas é ir mais além, porque ele vai dizer assim: assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Quem mora em sertão, como o nosso amado missionário falou, sabe a importância de um ribeiro, de águas correntes, que onde tem água existe vida. E quando ele está falando esse versículo de restauração, ele está falando para que Deus também traga para você, traga para a sua existência, traga para a sua vida o que ele chama de um leito de um ribeiro, ou seja, um fluente de águas correntes, de águas passando por aquele lugar. O Salmo 1 diz que aqueles que meditam na palavra do Senhor são como correntes de águas, né? São como plantas próximos à corrente de águas, né?
que dá o seu fruto na estação própria. Então, a restauração que o salmista nos fala é uma restauração que transforma a nossa vida, que faz da nossa casa um ambiente parecido com o céu. E isso muitas vezes não tem sido na nossa casa. Na nossa casa tem Bíblia, na nossa casa tem música cristã. Nossa casa muitas vezes tem a Bíblia aberta no Salmo 23, Salmo 91. Mas na nossa casa não há essência da presença de Deus. Porque na nossa casa não há pessoas relacionando-se com Deus. Aí é onde está a diferença. É por isso que nós não podemos confundir ser de Jesus Cristo de ser religioso, de ter conhecimento de práticas ritualísticas, ainda que seja de orar e ler a Bíblia. Porque o fato de orar e de ler a Bíblia, muitas vezes transforma-se em um ritual, em um leito seco de um rio. E uma coisa triste é um leito seco. Quando a gente olha que tem um leito de um rio e não vê água nele, nós estamos vendo tristeza. E muitas vezes nós temos o nome de leito de rio, mas nós não estamos tendo água nesse rio. E aí as nossas casas são desertas da presença de Deus. E isso é complicado. Mas quando ele fala em restauração das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, ele está falando que ele vai enviar uma corrente de água e vai trazer vida, e vai trazer vegetação, e vai trazer plantas, e vai trazer frutos. Aí sim, vem o versículo seguinte que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Nós vivemos numa época bem diferente hoje, que as coisas são modernas, são máquinas trabalhando, né? Sendo operadas por homens que ficam dentro dela, numa cabine com ar-condicionado até. Então, não passa, por isso que aqui o salmista diz, mas até pouco tempo atrás, semear significava sacrifício. Semear significava dor. Semear significava abrir mão da sua zona de conforto, da sua vontade, para ir a um sol escaldante e jogar uma semente sem saber se esta semente ia germinar, ia gerar fruto. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ele não está dizendo que é para a gente sair com alegria, mas com lágrima. Quando você mira, olha para alguém que não tem Jesus Cristo, não é com alegria que você olha para ela, mas é com lágrima. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, é com alegria que você olha para ela. Amém? Aí ele diz, aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É engraçado que ele repete novamente, para dizer para nós que a palavra profética de Deus, lançada neste texto, ela tem um testemunho, ela tem a própria presença de Deus, ela está validada pela repetição. Quando você lê o 5, o 6 é a mesma coisa, porque está falando a respeito de plantar e de colher.
E quando nós falamos isso, nós vamos falar de trabalho da agricultura para entender melhor. O agricultor é um trabalhador rural, também conhecido como agropecuarista. Ele cuida do solo, seleciona sementes e o plantio é a colheita. Nós temos a semente aqui, a palavra de Deus. Esta semente, ela é semeada com uma validação, ou seja, do semeador. Porque só ter a semente, mas não ter um semeador que saiba como trabalhar com ela, a semente pode se perder. Às vezes nós temos a palavra de Deus, mas como semeador, estamos sendo negligentes. E esse é o problema. Então, ele cuida do solo, seleciona a semente, faz o plantio e depois vem com a colheita. Esse é o trabalho do semeador. Dizem, e eu acredito, que a profissão de agricultor é a mais antiga do mundo. Porque lá em Gênesis, logo na época de Adão, seus filhos cultivavam a terra. Então, há uma necessidade da terra ser cultivada. Assim como há uma necessidade da nossa vida ser também cultivada. Nós precisamos de semente dentro de nós, para que em nós seja gerada a colheita para o Senhor. Às vezes a semente que estamos lançando em nós são sementes erradas. Às vezes nós não sabemos como semear, porque muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e queremos que ela se cumpra em nós, como que Deus fosse um Deus justiceiro e não justo. Às vezes nós queremos que Deus guerreie as nossas batalhas. Mas que batalhas são essas? São das nossas famílias? São das pessoas que nós estamos vendo perecendo sem Cristo? Ou são as batalhas do nosso egoísmo, que a gente só quer para ter bem prazer na própria vida? Mas o agricultor é desde o princípio. Desde o princípio Deus fala de semear. O agricultor ele precisa de habilidade, tá? É necessário para que consiga gerenciar sua atividade de forma produtiva. Precisa de habilidade. Para a gente chegar em alguém, precisamos de ter habilidade. Para você lançar essa semente que é a palavra de Deus, muita gente chega e diz assim: se você não tem Jesus, você vai para o inferno. A pessoa olha para você já com 2 olhos de ódio. Quem foi que disse que você pode mandar alguém para o céu ou para o inferno? Quem foi que disse que é você que vai validar que uma semente germine ou não germine? Mas eu lhes garanto que a palavra de Deus diz que é a igreja do Senhor Jesus Cristo que foi escolhida para lançar semente. Então aí é a nossa responsabilidade. Até porque a própria palavra igreja, ela tem a raiz no grego, que significa escolhido. Então, habilidade técnica, ou seja, você precisa pedir ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, para lhe conduzir. E uma das principais razões de termos esta habilidade no mundo espiritual é nós amarmos as pessoas. Porque quando você fala
com amor, quando você não fala com ódio, partidarismo, ou querendo aumentar o número de adeptos da sua religião, que de nada vale, então o seu interesse é na vida dela, para que ela fique bem. Então, a habilidade, o bom relacionamento. Nós precisamos saber ter relacionamento com pessoas. Nós precisamos aprender que o ser humano é o nosso próximo, que Jesus Cristo insistiu em falar que temos que amar. Como a gente usa numa linguagem jurídica simbólica, diz Jesus Cristo sobejou a palavra amor pelo próximo. Ou seja, falou muito que a gente tem que amar o próximo. E sabe por que a vida da gente muitas vezes é vazia? É porque a gente não ama o próximo. É porque a gente escolhe amar aqueles que vão nos amar, ou que vão corresponder esse amor. Mas não é isso que Jesus disse. Ele disse que você tem que amar o próximo. E talvez esse próximo nunca venha dizer muito obrigado. E tem gente que ainda diz assim: rapaz, eu fiz tanto por fulano, e ele não me disse nem um muito obrigado. A partir do momento que você tem esse sentimento, você não fez nada para Deus. Lamento dizer. Você fez pensando em você. Porque quando a gente faz para Deus, e faz para a pessoa que está próximo da gente, não importa se ela nunca vai agradecer, se ela nunca vai reconhecer, se ela talvez diga até, fez menos do que eu esperava, pode dizer assim, você vai ficar tranquilo, porque você deu o seu melhor para Deus. E Deus é quem preenche a nossa vida. Então, o bom relacionamento é chegar para as pessoas, saber chegar para as pessoas. E quando você olhar para alguém que não tem Deus, você não precisa de revelação, não precisa estar transbordando o Espírito Santo, que deveria estar, não precisa receber uma profecia para dizer que aquela vida é uma vida angustiada, é uma vida solitária, que muitas vezes aparece até nas redes sociais, que você diz, fulano, rapaz, é uma vida muito alegre, feliz, você não sabe o que se passa nele. Porque sem Deus, ninguém nessa terra tem plenitude de vida. Porque só com Deus nós somos cheios. Também precisamos de cultura, conhecimento, né? Nós precisamos de atualização. Nós precisamos aprender novas maneiras. Eu sou da época que se a gente fizer isso hoje, a gente vai preso. A gente pegava textos bíblicos ou escrevia cartas mesmo à mão, porque o folheto era mais difícil para a gente gente escrevia na mão, colocava dentro de garrafas, ia lá para a Barra do Ceará, quando a maré estava secando, para levar as garrafas, e elas iam deixar em outro lugar, e a pessoa pegava a garrafa, lia. Se a gente fizer isso, a gente vai preso, né? Porque está fazendo um crime ambiental. Mas a gente se atualiza. Ao invés da gente estar perdendo tempo usando as redes sociais, que nós temos a possibilidade de ter hoje, ainda não vai demorar. A gente está perdendo tempo colocando coisinhas
ferindo pessoas, querendo mostrar o que não é, o que é triste. A gente poderia estar dizendo até nas redes sociais: eu estou à sua disposição para orar por você. Você quer uma oração? Mas eu olho e nunca vejo isso. Porque eu vejo só as pessoas em festa e mostrando talvez fotos das suas igrejas pomposas para dizer que eu estou numa igrejona. E a gente esquece de colocar algo para dizer: eu me interesso por você e quero orar por você. Alguém vai entender e vai te procurar. Alguém vai chegar para você e vai te procurar. Uma vez eu estava passando uma grande dificuldade. E nesse momento de dificuldade, eu nunca abri a minha boca para reclamar de nada. E isso faz tempo que eu não reclamo. Eu reclamei no passado, eu gostava de reclamar, viu? Se era a pessoa que gostava de reclamar das coisas, era Laércio. Mas isso faz tempo. Perdi a conta. Então, passando um momento difícil, mas sempre na minha cara de fechada, mas de alegria, né? Contando minhas peripécias, brincadeira. Uma pessoa chegou e disse: Deus me incomodou para orar por você. E de madrugada eu orei por você. E eu agradeci a Deus, porque não foi a pessoa que se lembrou de mim. Foi Ele, meu Pai eterno, que é o seu Pai eterno, que se lembra de você, mas Ele quer te usar para Ele falar para outra pessoa que Ele se lembra dela. Mas como é que eu faço? Então a gente precisa se atualizar. Mas tem uma coisa muito fundamental para quem realmente participa da Igreja de Jesus Cristo. Chama-se resiliência. Quantas pessoas estão desistindo no meio do caminho? Quantas pessoas já fez projeto diante de Deus e não cumpriu? Quantas pessoas diz que ouviu a voz de Deus para fazer isso, mas quando viu que a coisa era pesada, disse: eu acho que não foi bem Deus que falou, e está mudando o sentido. Mas eu quero dizer para a igreja, que não importa como você está hoje, o teu Deus é o teu Deus, Ele te sustenta e Ele te leva. Então seja resiliente, aquilo que Ele colocou no seu coração, cumpra. Semeie a palavra de Deus. Tem pessoas que têm 10 anos de igreja, mas não têm o prazer de dizer: eu levei uma pessoa aos pés de Cristo. Meus queridos, isso é triste, porque levar aos pés de Cristo não é ter uma boa eloquência, não é ser um pregador da palavra de Deus, não é conhecer a Bíblia toda, mas sim ser um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes você precisa só dizer assim: Deus é bom, e Deus age na vida daquela pessoa e transforma. Porque não é você que transforma ninguém, mas é aquele que te enviou, aquele que te criou, o Deus Todo-Poderoso. Então, a resiliência é uma capacidade de saber se adaptar a diversas situações, sem se deixar afetar por elas, seguir em frente. Quem foi que disse que você tem que parar no caminho, tem que desistir? Aliás, essa frase é muito conhecida, principalmente nos encontros de casais, né? Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Porque essa é uma grande verdade. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Para encerrar, Gálatas, nós lemos Gálatas 6. Ontem, na reunião de casais, nós vamos ler Gálatas 6 de novo.
Mas vamos ler o verso 7 e o 8. Mas eu vou ter que ler o 2. Ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu estou andando atrás de quem leve o meu fardo, eu lá quero levar o fardo de ninguém. Tem sido essa uma mensagem de púlpito de muitas igrejas. Uma mensagem em que você deve ser o cabeça, está por cima, não importa quem esteja por baixo. Com um fundamento na Bíblia, né? Mas Jesus, quando ele vem, ele quebra toda esta ideia, porque ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim a gente está cumprindo a lei de Cristo. Aí ele diz: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. É a partir do momento em que acho que eu sou alguma coisa, é que eu estou dizendo que eu não sou nada. É quando eu acho que eu sou melhor do que o meu vizinho, é que eu realmente estou me enganando, porque eu não sou nada. É quando eu me acho melhor das criaturas, é quando eu estou me enganando. Por isso ele diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Aí ele diz para mim e para você que a responsabilidade de levar a sua carga é sua. Mas ele diz para o teu vizinho: ajuda ele a levar a carga. Mas não é você dizer para o vizinho: ei, leva a minha carga. Porque é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Queremos que o nosso vizinho leve a nossa carga. Mas a palavra de Deus diz: cada um leve a sua carga. Mas o mesmo Deus que está dizendo: leve a sua carga, diga: leve a carga do seu próximo. Então, bota 2 cargas nas tuas costas. Mas você não vai colocar as 2 cargas nas tuas costas, porque o teu Pai eterno sabe o que você pode levar, e Ele vai mandar muitas pessoas para ajudar a levar a tua carga. É o mistério dele. É um mistério extraordinário. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Quando você é o semeador da palavra, quando você está levando a semente, quando você está instruindo alguém na palavra, não espere que a pessoa venha dizer obrigado. Simplesmente cumpra a vontade de Deus. Mas se você é instruído, recebe a palavra, vai àquele que te instruiu. Aí é você dizendo: obrigado porque mudou minha história. Mas não é o que instruiu ficar esperando que alguém venha. Entenda bem, é quem recebeu a instrução e que a história mudou, que vai a quem instruiu e diga: muito obrigado, mudou a minha vida. E aí quem instruiu vai dizer: glória ao teu nome, Pai. Está me dando mais vontade de continuar. Aí ele vem dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Lemos o Salmo 126, que fala de uma forma profética de que nós sofremos as nossas semeaduras, mas nós nos alegramos com a colheita. Mas o texto está falando agora, ele amplia para uma questão espiritual muito forte. É porque quando nós nascemos nesta terra, seja nascido de novo ou não, é o ser humano, ele a todo tempo está semeando.
Agora, que tipo de semente você está semeando na sua vida, na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua igreja? Aí você responde para você. Porque o que você semear, aqui diz, você vai colher. Tem pessoas que vivem doentes. Por quê? Porque elas não devem fazer determinado tipo de coisa e insistem em fazer determinado tipo de coisa. Aí vive doente. Tem gente que vive bebendo água gelada que não pode beber água gelada. Ela está semeando o quê? Um problema de garganta. Problema de faringe, sei lá, não sou médico. Mas é a semente dela. Ah, eu não suporto beber água natural, mas água natural, quem foi que disse que água gelada é que a água que a gente tem que tomar? Não estou dizendo que você não beba não, pode beber. É mais gostoso, né? Se é que tem algum gosto. Mas ele diz, o que o homem semear, isso também colherá. A gente semeia ignorância, indiferença, a gente semeia discriminação, preconceito, mas quer colher bondade, misericórdia. Aonde é que você viu isso, irmão? Semeie gentileza. Vamos semear coisas boas. E nós vamos colher o que o Senhor está preparando para a gente. Amém? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Basta ver o que significa as obras da carne no capítulo anterior de Gálatas. Pois quem semeia por aquele rol de coisa ruim, só vai colher destruição. Inveja, maledicência, sensualidade, e por aí vai, né? Porque quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E quando ele fala de vida eterna, é vida eterna na presença de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Que tipo de colheita você está recebendo hoje dentro da sua casa? Ninguém precisa se manifestar. Que tipo de colheita você está recebendo na sua vida, na sua casa? Mas que tipo de semente você está semeando? É preciso que a gente reveja essas questões, porque eu não acredito que quem conhece a verdade de Deus e não está semeando para o reino, tenha uma vida de paz ou tenha uma vida justificada. Comece amando as pessoas de dentro da sua casa. Comece a se interessar pelos que são da sua casa. Comece a abraçar os que são de casa. Mas não fica por aí não. E vai abraçando a todos que o Senhor mandar. Vai cuidando. Vai tendo compaixão. Vai tendo misericórdia. E você que ainda não tem Cristo na sua vida, comece uma nova semeadura na sua vida, a partir de Cristo, passando a fazer parte dela. Entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Jesus. Deixa Ele passar a ser o Senhor e o Salvador da sua vida.